Olá, outra nova semana, outra nova oportunidade que nós temos de compartirmos juntos o mensagem da parte de nosso Senhor. Eu estou aqui com um texto bíblico e a mim me gostaria muitíssimo compartilhar contigo este texto. Te invito a quedar-se uns minutos mais comigo neste princípio de semana para que aprendamos mais acerca das coisas de nosso Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. Versículo de número 15, versículo de número 16. E a Bíblia nos diz: porque esta é a voluntad de Deus, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Por supuesto, yo anhelo la libertad. Agora, há que saber que classe de liberdade nós tanto anelamos. Hoje, quando pensamos acerca de liberdade, sobre ter uma vida livre, temos em conta que há muitíssimas ideias acerca do conceito de liberdade, umas contraditórias com relação às outras. E de hecho, a Bíblia por igual também nos explica o que é ter liberdade. E quando hemos visto acá a carta de Pedro a la igreja de Cristo, hemos visto que o conceito bíblico de liberdade está em la ideia de que somos siervos de Deus. Se não é para ser siervo de Deus, eu não quero ser livre. Eu não quero ser livre para hacer as coisas em acordo com minha vontade. Não é para isto que eu sou livre. Eu não quero ser livre para hacer as coisas em acordo com a vontade de los hombres. Eu não vivo para agradar a los hombres, eu não vivo para agradar-me a mim mesmo, eu vivo para agradar-lhe a Deus. O conceito de liberdade que nós hemos visto em la Bíblia é a ideia de que sou livre porque eu sou siervo de Deus. Eu não sou livre porque eu tenho minhas próprias ganas ou minha própria vontade, porque eu determino meu caminho, porque eu hago o que quero, sino porque eu espero a vontade de Deus. Mi liberdade consiste em hacer a vontade de nuestro Senhor. Para muitos, isto é uma esclavitud. Para mim, não. Minha esclavitud é quando eu tinha uma vida antes de Jesus. Hoje, com o Senhor, as ganas de mi coração é hacer tão solamente a vontade de Deus. En esto sou livre, porque me veo como um siervo del Deus Altíssimo. Eu poderia estar haciendo lo que me da las ganas. Eu poderia estar haciendo lo que quiera, pero no. Se eu quero ser livre, e quando eu compreendo que ser livre é ser siervo de Deus, eu quero viver em acordo com a vontade de nosso Senhor. Para muitas pessoas, ser livre é não ter mais regras. Para mim, não. Ser livre é observar as regras de Deus. Há uma palavra, há as escrituras sagradas. Então, eu compreendi que se eu me vou em contra das escrituras sagradas, se eu hago em contra aquilo que está em las escrituras, eu nunca serei livre. Pero a la medida que eu sigo tales reglas, tales observaciones, los mandamientos de nuestro Señor, más y más yo seré libre. É verdade. Estou em acordo contigo quando tu pensas que mientras eu hablo que ser livre não é hacer tu vontade, sino a vontade de Deus. Que ser livre não é a ideia de não ter regras, sino observar as regras de Deus. Eu estou em acordo contigo quando tu estás imaginando, quando você te imaginas que isto não é liberdade. Não é liberdade para nossa sociedade hoje. Em nossa sociedade, a liberdade é fazer o que tens ganas. Primeiro, não importa o que se passe com o outro, desde que tu estés satisfeito, tu obtengas ventajas, vas a ser em acordo com que tenhas ganas. Isto, com tu vontade, isto é uma ideia de liberdade. Para muitos, o conceito de liberdade é: eu hago mis próprias regras. É meu corpo, é minha regra, é minha vontade, é aquilo que eu escrevo para minha própria vida.
Para mí no. En acuerdo con la Biblia, aquilo que yo observo es ser libre. Libre sería observar las orientaciones, las escrituras, los mandamientos de nuestro Señor. ¿Te parece muy loco? De hecho lo es. ¿Te parece en contra aquel que se enseña en la sociedad de hoy? De hecho lo es. Pero aún sí soy feliz porque soy libre. Y soy libre porque soy uso de mi libertad, como dice acá el texto bíblico, como un siervo de Dios. No como un pretexto para hacer lo malo, sino como una motivación en como siervo, en ser siervo de nuestro Señor. De hecho, ¿quieres ser libre? Solo se puede ser libre cuando se conoce la verdad, y la verdad es nuestro Señor. Observando los mandamientos de nuestro Señor y viviendo bajo la voluntad de nuestro Dios. Que Dios te bendiga, que seas de veras libre en esta semana, viviendo como siervo de Dios. Que así Dios te bendiga, que así sea en el nombre de Jesús. Amén.